Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos do sexto ano da Escola São Francisco. Estamos aqui. Desculpa, pessoal. Bom dia. Bom dia, porque hoje é sexta-feira. Estamos aqui para mais uma videoaula, trazendo para você um novo conteúdo, com novas atividades, com novas propostas para nós trabalharmos essas aulas remotas aqui na Escola São Francisco. Eu sou o professor Dinga, de Geografia, e vou utilizar o nosso livro didático. Olha ele aqui, ó. Geografia, Espaço e Interação. Então, nós vamos utilizar na página 34, página 35, viu? E também a página 36 e a 37. E vamos falar de quê? Qual é o tema da nossa aula de hoje? Fuso horário. Você já ouviu falar essa palavra, fuso horário? Você já ouviu falar fuso horário? O que significa o fuso horário? Como é que você entende o significado dessa palavra fuso horário nesse momento que nós estamos vivendo? O que é o fuso horário? Como é que vamos utilizar esse fuso horário aqui para nossas vidas, aqui em Nova Rússia? Então, fuso horário, pessoal, para a gente saber a diferenciação de horário que existe entre as localidades, entre os países, entre os continentes, certo? Por exemplo, aqui no Brasil é 7 horas da manhã de sexta-feira. Lá no Japão, que hora é? Vocês sabem? Pesquisem. Pesquisem aí e analise essa situação. Usem o Google, use para vocês fazer e resolver para entender o que é o fuso horário, como funciona esse fuso horário. Quantas horas são dividido o dia? Pense comigo. O dia são divididos em quantas horas? 24 horas. Então, esse horário foi dividido em uma faixa de espaço geográfico do planeta Terra, que está dividida em 24 horas. Então, o giro que a Terra dá em torno dela mesma, que é o movimento de rotação, ele gera esse fuso horário. Por exemplo, Dinga, como é que você explicaria mais detalhadamente o que é esse fuso horário? Então, o fuso horário, pessoal, eu quero dizer para vocês que é o seguinte: quando aqui no Brasil é 10 horas da manhã, lá no Japão, que é o outro lado do planeta Terra, é 10 horas da noite, porque a Terra levaria 12 horas para dar esse giro e colocar-se o Brasil 10 horas da noite e o Japão 10 horas do dia. Compreenderam? Então vamos para a nossa aula. Vou compartilhar aqui a tela para nós fazermos nossa tarefinha, ok? Minimizar aqui esse conteúdo aqui, trazer para cá nosso livrinho, tá aqui ele, bonitinho, livro didático, página 34, página 34, geografia. Olha aqui comigo, olha aqui comigo. Qual o tema da aula de hoje? Fuso horário. Fusos horário. Então, aqui no livro de vocês tem um quadrinho ali que vai explicar melhor como é que funciona esse fuso horário. Preste atenção. Em 2018, a Copa do Mundo de Futebol aconteceu na Rússia, correto? Observe o quadro a seguir, os horários dos Jogos do Brasil na primeira fase da competição. No dia 17/6, horário local era 21 horas. E o horário de Brasília, 15 horas. Olha aí, lá na Rússia era 9 da noite. Aqui no Brasil, 3 horas da tarde. Mas como assim, diga? Então, isso a gente chama de fuso horário. O horário diferente em cada locais, em cada país situado no planeta Terra, no globo terrestre onde nós moramos. No país em que nós estamos, no Brasil. Era na cidade de Rostov-on, na Suíça. O adversário era contra a Suíça e era um dia de domingo. No dia 22, às 15 horas, no horário local lá na Rússia, era 9 horas no Brasil. E era em São Petersburgo, naquele contra a Costa Rica, um dia era de sexta-feira. Dia 27/6, às 15 horas, horário local. Local era 21 horas, horário de Brasília, 15 horas. Moscou, Spartak contra a Sérvia, quarta-feira, certo? Estava disponível lá no radiosabc.com. Então, vamos lá. Responder no caderno. Tem a atividade. 1, 2 e 3. Você vai fazer e responder essa atividade
1, 2 e 3, sobre os fuso horários desse quadrinho aí. Ok? Preste atenção aqui, ó. No livro, página 34, questão 1, 2 e 3. Eu vou postar no grupo depois. Vamos entender o que significa esse fuso horário. Preste atenção aí. Uma convenção internacional realizada em 1884, nos Estados Unidos, estabeleceu um sistema mundial de determinação de contagem da hora. Essa medida foi tomada para coordenar o crescente fluxo de pessoas e mercadorias no mundo, realizado principalmente por meio de navios e trens e, posteriormente, de aviões. Por essa convenção, o meridiano de Greenwich, na Inglaterra, tornou-se referência mundial para a determinação das horas e as medidas de longitude. A escolha foi acirrada, já que França, Espanha e Portugal também queriam ser sede do meridiano inicial. A decisão por Greenwich aconteceu devido ao poder da Marinha Mercante Inglesa e a forte influência econômica, política e militar da Inglaterra na sua época. A Inglaterra era, gente, o país de primeiro mundo mais forte economicamente, armamentistamente, belicamente falando, né? Poder bélico, poder de guerra, era a Inglaterra. Depois da Segunda Guerra Mundial, que a Inglaterra se envolveu na Segunda Guerra Mundial e destruiu-se muito fortemente na época da guerra, então os Estados Unidos, se aproveitando dessa fraqueza, tomou a dianteira e hoje é o principal país, se falando em economia e se falando também em poder bélico, poder armamentista. Mas isso é para uma próxima aula. Por enquanto aqui nós estamos falando de fuso horário. Então vamos ver os fuso horários aqui no mundo. Observe aí o livro de vocês, certo? Olha aí, olha aí. Vamos lá. O Sistema Mundial de Fuso Horário, vou ver bem aqui, vai achar aqui. O Sistema Mundial de Fuso Horário divide o planeta em 24 faixas, cada uma delas correspondente a uma hora. Quantos dias, ou quantas horas tem um dia? Em quantas horas está dividido um dia? Né, 24 horas? Então faz sentido que foi dividido em 24 faixas de terra o globo terrestre. E o mapa abaixo vai mostrar isso direitinho. Ok? O planeta Terra, dessa forma esférica, apresentando, portanto, 360 graus de circunferência, em seu movimento de rotação, a Terra leva aproximadamente 24 horas para girar em torno de seu eixo, percorrendo assim os 360 graus. Para saber quantos graus a Terra percorre em uma hora, basta dividir o 360 em uma circunferência por 24, sendo que 360 dividido para 24 é igual a 15 graus. Conclui-se que cada hora o planeta Terra percorre 15 graus de circunferência. Esse intervalo de 15 graus entre um meridiano e outro corresponde a uma hora, chamado fuso horário. É por isso que os habitantes da Terra não vivem em todos o mesmo horário. Observe o mapa. Olha aqui o mapa. Olha. O mapa aqui, gente, tem um horário para cada local. As linhas não são muito retas, não, mas aqui, ó, Tóquio, bem aqui do lado direito, do lado esquerdo, bem aqui Cidade do México, Vancouver, Los Angeles, né, nos States, nos Estados Unidos, aqui tem Brasília, aqui, horário de Brasília aqui, certo? E o horário inicial, pessoal, é bem aqui na Inglaterra. Bem aqui na Inglaterra, bem no meio da Europa, aqui em Londres, ó. Bem aqui, Londres. Certo? Na Europa. Então, esse é o marco inicial. Então, tem 12 horas para a direita e 12 horas para o lado esquerdo. Então, cada distanciamento de terra que vai se distanciando é uma hora de diferença de um local para outro. Tá certo? Essa é uma divisão que foi feita. Vamos continuar aqui. Tem a atividade 4, 5, 6. Atividade 4, 5, 6 aqui. Vocês e 7 vão copiar no seu caderno. É 1, 2 e 3 na página 34. 4, 5, 6 e 7 na página 35. E vamos adiante. Passando, gente, na outra página aqui, pessoal. Olha, eu quero que vocês entendam aqui que tem o fuso horário no Brasil. Fuso horário no Brasil, gente. Pelo amor de Deus, me ajudem aí. Quantos fuso horários tem o Brasil aqui? Olha aí o mapa aí para mim. Quantos fuso horários diferentes tem o Brasil? Olha aí no mapa. Veja aí, analise aí. Certo? Veja aí comigo. Essa faixa do meio que é amarela
que está Brasília, chamado horário de Brasília, que pega o estado do Ceará, Rio Grande do Sul, Pará, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e outros mais, ele é um horário só. Ele tem um horário só para os mesmos estados. Mas bem aqui na faixa verde, gente, é uma hora a menos. Observe que na amarela aqui é 3 horas a menos aqui do Greenwich. Na faixa verde é 4 horas a menos. Então tem uma hora. E essa vermelha bem aqui no estado do Acre. São 2 horas de diferença do horário de Brasília. Você acredita que quando em Brasília é 4 horas da tarde, lá no Acre, agora que são 2 horas. Lá no Acre tem 2 horas a menos do que o horário de Brasília. Então, no Ceará, 6 horas da tarde o sol está se pondo. Lá no Acre é 4 horas da tarde, o sol está fora ainda e está todo mundo trabalhando. Já imaginou esse fuso horário do Brasil? É importante você entender quantos fuso horários diferentes tem no nosso Brasil. Tem 3 fuso horários diferentes. Observe pelo mapa. São 3 fuso horários diferentes no Brasil aqui. É importante você entender isso. O Brasil tem 3 horas diferenciadas aqui no seu fuso horário, viu? 3 horas de diferença aqui, ó. O horário de Brasília, que é a parte amarela. Digamos que o horário de Brasília aqui é 6 horas da manhã, no horário aqui no Amazonas, no Mato Grosso, é 5 horas da manhã, porque é uma hora a menos. E no Acre, aqui, é 4 horas da manhã, é 2 horas a menos. Então, são 3 horas de diferença aqui no Brasil. Só no país do Brasil, são 3 fuso horários diferentes. Observe. Vou ler com vocês aqui, vou explicar com calma, tá bom? Observem aí, por causa da grande extensão longitudinal leste-oeste, o território Brasil apresenta 4 fuso horários, sendo 3 em proporção continental e um para as ilhas oceânicas, no caso da Fernando de Noronha. Ele fala ali da Fernando de Noronha, mas Fernando de Noronha é uma ilha, não é um estado, né? É uma ilha, eu estou falando dos estados. Mas tem na ilha Fernando de Noronha, lá tem outro fuso horário. Então, mas são 3 no territorial, e o outro é no mar, nas ilhas. Quanto o quarto fuso horário brasileiro apresenta horas atrasado em relação a Greenwich. Isso acontece porque o país está totalmente situado a oeste desse meridiano. Observe o mapa. Então, vamos ver aqui. Quarto fuso horário brasileiro compreende o estado do Acre, mais 13 municípios e estados da Amazônia. Certo? Certo. Esses 3 fuso horários brasileiros abrange os estados Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Amazonas. O segundo fuso horário abrange o Distrito Federal, os estados do Amapá, Tocantins, Goiás, os estados da região Sudeste, Nordeste, Sudeste e o Sul. O primeiro fuso horário abrange as ilhas oceânicas, arquipélago Fernando de Noronha, eu já falei. Isso aí não faz tanta diferença, não. Estou falando do mar, da terra firme, viu? Na terra firme é que importa. Aí tem a atividade 1 aqui na página 36, você vai copiar a atividade 1, que é bem facinha, viu? Vai observar pelo mapa, vai responder a atividade, beleza. E vem para cá, olha essa situação aqui, a 2. A 2 você vai ler a situação, para poder responder. Analisa aqui comigo. Gabriela e Pedro estão trocando ideias sobre o texto que estão produzindo no grupo com outros colegas. Eles têm a mesma idade e estão 6 anos, estão no 6º ano. Mas não estudam na mesma escola. Gabriela mora no Brasil e Pedro mora em Timor-Leste. A escola onde Gabriela estuda, o município de Curitiba, Paraná, desenvolve um projeto no qual estudantes brasileiros interagem com outros países, onde o português é a língua oficial das línguas oficiais, como é o caso do Timor-Leste, que também fala português. Além de Gabriela e Pedro, o grupo é formado por alunos que moram nas capitais e nos seguintes países: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Portugal. Muitas vezes, estudantes precisam conversar e, para isso, têm que combinar horário para todos. O problema é que vivem fuso horário diferente. Quando, por exemplo, Gabriela está tomando café da manhã, Pedro está indo dormir. Considerando a situação problema descrito, consulte o planisfério político da página 238 do Mundo e os fuso horários da página 35 e faça as atividades a seguir em seu caderno. As atividades A, B, C e D aqui, ó. Vai ter que olhar os mapas do fuso horário para resolver essa atividadezinha. E eu vou colocar as fotos dessas atividades amanhã, 7 horas. Hoje, 7 horas da manhã, eu vou colocar no grupo para vocês, se não tiver o livro,
Vocês vê no grupo, mas se tiver o livro na página 37, está aqui a página 37, viu? Então vamos reformular aqui. Aqui está falando dos fuso horários do Brasil, que são 4 fuso horários, 3 em terra firme, e tem um nas ilhas aí, né? Tem aqui embaixo a explicação, certo? Você que é curioso, procure pesquisar direitinho como é que são esses fuso horários, procure vídeo no YouTube que fale sobre isso, alguma coisa interessante, onde você possa complementar o seu aprendizado. Você é uma pessoa curiosa, você é uma criança que merece estudar mais, pesquisar mais, querer saber dos assuntos. Você precisa saber desses assuntos para você vencer na vida. O estudo é a única maneira com a qual faz com que você possa ser realmente, literalmente, o futuro desta nação. Desejo para vocês bons estudos, boas atividades e bom dia a todos.